Hoje eu gostaria então de fechar com uma aplicação mais prática para a nossa vida, nesse bloco que a gente está chamando de A Luz do Mundo, né? Que é precisamente refletindo sobre como a igreja pode apresentar o evangelho para as distintas realidades do nosso mundo contemporâneo também, né? Nós temos trabalhado aqui. Lembra que os detalhes a gente de alguma maneira vai trabalhar oportunamente na escola dominical, mas para fechar hoje, eu gostaria de ver uma atuação focada nossa do evangelho, relacionando dois temas: o evangelho, a religião, a idolatria e o coração do homem, né? Você falou, mas deu 3, né? Você está relacionando com 3. Em outras palavras, nós vamos hoje estudar sobre a idolatria, a religião e o evangelho lutando pelo coração do homem, ok? Então, como é que a gente vai ver esses pontos aqui? Religião, religiosidade, evangelho e a idolatria, ao final, como é que elas estão relacionadas ao coração humano. Vamos orar ao Senhor, rogando a sua bênção para o estudo desta noite. Deus bendito, nós estamos diante da Tua presença, te rendemos graças pela oportunidade que Tu nos dás de estarmos em Tua casa, em mais uma ocasião de estudo bíblico. Pedimos a iluminação do Teu Espírito para este estudo, que conclui uma série de estudos que temos feito sobre o Evangelho, sobre a boa nova de Cristo ao coração humano. Pedimos, ó Deus, que o Senhor seja conosco, que aqui estamos presentes e os que estão acompanhando também a transmissão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Versículos de 14 a 21. Efésios 3, de 14 a 21. Nós temos bastantes versículos para ler hoje e relacionar. Vamos ver como a gente vai fazer aqui, tá? Uma vez que a gente está condensando, né? Para fechar o nosso desafio. Efésios 3, de 14 a 21. Vamos fazer uma leitura alternada? Eu lerei os pares, vocês lerão os ímpares. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais formados de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. amém, graças a Deus, obrigado. Queridos, esse texto bíblico é uma das orações que Paulo faz pelos cristãos em Éfeso e que estão registrados aqui na sua carta. Há duas. Há uma no capítulo 1, quando ele pede por iluminação também, né? E há esta segunda oração aqui, uma oração que ele pede pelo progresso espiritual na vida da igreja. Eu gostaria de destacar alguns pontos curiosos aqui desse texto, né? Há um pedido claro da parte de Paulo aqui a Deus pelo enriquecimento espiritual, pelo crescimento, fortalecimento espiritual dos cristãos de Éfeso. Ele diz, eu estou diante de Deus, né, de joelhos, diante daquele que toma o nome sobre toda a família, pedindo para que Ele, segundo a sua graça, fortaleça vocês com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Então, o ponto inicial e o ponto focal aqui deste pedido de Paulo é pelo fortalecimento espiritual da igreja. Lembra, ele está escrevendo a cristãos, Éfesos, correto? Os Efésios, cristãos lá de Éfeso, pedindo fortalecimento, que vem pelo Espírito Santo
trabalhando em nosso espírito. Né? Então, o homem interior é o coração humano, é onde nós identificamos como a natureza espiritual do ser humano. O homem exterior é o que a gente vê, é o corpo, é a carne. O interior é o que a gente não vê. O que é que a gente não vê? A gente não vê, não é, eu não vejo o rim, o fígado, não é esse homem interior que ele está dizendo aqui não, né? Tira a pele e fica só o esqueleto ou os músculos. É o homem interior como a abordagem metafórica da parte espiritual, né? Que está dentro de nós. Então, ele está pedindo por isso. Ele diz, pedindo para que, olha o verso 17, que curioso, ele diz, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Mas como assim? Um pedido de fortalecimento espiritual para que Cristo habite pela fé nos corações? Mas Cristo já não habita no nosso coração? Principalmente evangélico, né, que resume a mensagem da evangelização em abrir o coração para Jesus. Né? A gente resume a evangelização dizendo, você já aceitou Jesus, né, no seu coração? Não é uma forma bem simplesinha da gente comunicar a mensagem, não é assim mesmo? Então parece que não faz muito sentido dizer, mas para que Cristo habite no vosso coração, o que isso significa? Vamos dar uma olhada aí, Efésios 2, versículo 22, olha só. Faz sentido Paulo estar orando por isso, se no versículo 22 ele disse, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então a habitação de Deus no Espírito faz parte já da vida da igreja, né? Aquele que não tem o Espírito de Deus não é filho de Deus, diz Paulo escrevendo aos Romanos, é pelo Espírito de Deus que nós chamamos Deus de Pai, não é isso mesmo? Nós recebemos o Espírito que nos capacita a chamar Deus de Pai. Ora, se isso não significa dizer que Cristo não habita, não está em nosso coração, qual é o sentido? Eles afirmam que Cristo habite. Uma maneira de nós entendermos isso tem a ver com ocupação dos espaços. Em outras palavras, plenitude. Eu posso ter um copo vazio ou um copo cheio. Tem água no copo de todo jeito. Com um pouquinho, né, vazio é uma forma, mas com pouquinho ou com muito. Se ele está vazio, não tem nada. Se tem um gole de água, você tem água dentro do copo. Se o copo está cheio ao ponto de transbordar, você tem água dentro do copo também. Então, eu penso que a maneira apropriada de nós interpretarmos isso é neste sentido, porque é o sentido apresentado na Bíblia também do grande desafio espiritual de todos nós. Vocês conhecem, vamos dar uma olhada em Efésios capítulo 5, versículo 18. Não é? Um texto bíblico conhecido em que há uma ordenação bíblica aqui, uma ordem bíblica. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Significa dizer que não tem o Espírito? Não. Significa que você tem o Espírito. A pergunta é se o Espírito tem você. Em todo momento, porque tem hora que ele não tem a gente faz outra coisa. Não, quem manda na minha vida aqui sou eu. Eu que vou me rebelar, né, e cometer minhas tentações. Tem hora que a gente é tomado de sentimentos estranhos e faz coisas estranhas também que não glorifica a Deus. Certamente nós não estivemos nas mãos do Espírito naquele momento. Nós estivemos naquilo que Paulo chama de quê? Agindo na carne. Não é? Então há uma dinâmica da vida cristã que a gente tem que lembrar. Vamos dar uma olhada no outro texto, Colossenses capítulo 2, versículos 9 e 10. Colossenses 2, versículos 9 e 10. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Certo? Essa é a forma de Paulo falar como no homem Jesus não estava presente o Espírito Santo simplesmente, ou o divino. Jesus era a divindade plena. Por que eu estou colocando esse versículo aqui? Preste atenção. Aqui é o exemplo, a última instância da plenitude. Quando nós olhamos para Jesus encarnado, nós vemos um ser humano, correto? Porque ele assumiu a humanidade. Mas sem nenhum espaço do que poderia ser de menos da presença divina na vida dele, porque ele continuou sendo divino. Ao ponto de Paulo dizer que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, não havia um único espaço na vida de Cristo que não estivesse a ocupação do divino. Faltou divindade em Jesus. Não, não faltou. Claro, você diz, mas Jesus é o Deus encarnado, é verdade. Olha o que ele diz no versículo seguinte. Também nele
estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Essa é a grande diferença de nós para Cristo. Cristo é Deus encarnado. O seu lado humano conviveu com o seu lado divino, pleno, sem nenhum demérito. Nós não somos assim. Nós somos humanos, não somos divinos. Mas nesse humano que somos nós, há um espaço gigantesco para a gente crescer na dependência de Deus. Ele veio habitar em nós pelo Espírito Santo, mas a plenitude dele, até que Cristo seja formado em vós, que habite nos vossos corações, habite na plenitude. É o grande desafio da vida cristã. Tudo bem? Está claro esse ponto? Ele já habita em mim, porque ele veio morar em mim pelo Espírito Santo, mas ele só começou um processo de crescer na dependência dele. Eu gosto muito do material do John Stott, que li há muito tempo atrás, há uns 20 e tantos anos atrás, eu acho, quando ele está falando sobre plenitude do Espírito, e ele usa uma metáfora fantástica para descrever o desafio do ser cheio do Espírito ao longo da vida cristã. Você já percebeu que normalmente a pessoa nova convertida, ela está cheia da alegria, do conhecimento de Deus e da salvação, no entanto é imaturo, não é verdade? Você vê a pessoa com pouco conhecimento, mas ela transborda amor, vontade de louvar a Deus, de adorar, sente falta do culto, quer falar de Jesus para os outros. Isso não marca, não é verdade? Mas é imaturo, assim, diz coisa que não faz muito sentido, às vezes não sabe aplicar na sua própria vida. Aí John Stott usa uma ilustração que aparece na Bíblia, que João também usa, que é comparar a nossa vida espiritual com a nossa vida biológica, quando ele diz filhinhos, jovens e pais. Ele disse, para o bebê estar pleno, basta um pouquinho. Você dá uma mamadeira, ele fica cheio, arrotando, gofando, né? Depois, como eu estou em casa com um adolescente, os caras batem 2 pratos desse tamanho de pai, estou com fome, posso comer mais um pão? Eu digo, rapaz, onde vai essa comida toda? Não é? Porque o corpo cresceu e a necessidade para se satisfazer é maior. É maior. E aí John Stott faz um outro paralelo, que é o quê? A palavra grega para do Novo Testamento, para espírito, curiosamente, é usada no mesmo sentido que a palavra hebraica do Antigo Testamento para espírito, que é a palavra para ar e espírito. Tanto no hebraico, ruach, quanto no grego, pneuma, são tanto espírito quanto vento, ou ar. E aí ele se diz, olha o bebê, um pouco de ar enche completamente o seu pulmão. É tanto que se precisar fazer respiração, né, você precisa só um pouquinho, você não vai soprar muito, você não pode estourar o peito da criança. Já o adulto vai precisar de mais ar. Ele diz, bem, assim somos nós espiritualmente. O novo convertido é tão cheio da alegria espiritualmente, porque o pouco que ele recebeu já encheu. Mas à medida que ele vai crescendo na vida, vai enfrentando as lutas da vida, procurando relacionar com a fé, vai meditando na Escritura, ele vai crescendo e se desenvolvendo. Só que aquela quantidade que ele tinha inicial já não preenche na totalidade. Por isso que há uma ordenação, há uma ordem bíblica para que nós sejamos cheios do Espírito. Presta atenção, não é alternativa, não é uma opção, não é para crente consagrado ser cheio do Espírito. É uma ordem para todo cristão. E para mim, assim, depois que eu li isso, já faz muito tempo, né? Como eu falei aqui, fez todo sentido. Porque mostra que realmente o desafio de ser cheio do Espírito é progressivo ao longo da nossa vida. E a cada dia cabe mais. Se a gente racionaliza, não, já tenho o Espírito, então já estou cheio, porque eu já recebi na sua totalidade. Não faz nenhum sentido a ordem bíblica para sermos cheios do Espírito. Quando nós pensamos na progressividade, aí faz sentido. Cada vez mais e mais. Quanto mais tenho, mais posso ter. Quanto mais me pareço com Cristo, mais de Cristo eu posso expressar para os outros. E isso nós fazemos na dependência do Espírito Santo. Percebe? Portanto, esse desafio é inesgotável em vida. À medida que eu vou crescendo, eu posso depender mais de Cristo, ter mais de Cristo, refletir mais a Cristo. E ao fazer isso, aumenta mais o potencial. E ao aumentar mais o potencial, aumenta mais da graça. Ou seja, é um crescimento glorioso. Paulo não fala isso escrevendo aos Coríntios, quando ele diz que nós somos transformados de glória em glória. Vamos dar uma olhada? 2 aos Coríntios, capítulo 3.
Acho que esse vale a pena a gente ler textualmente. 2 Coríntios capítulo 3, 2 Coríntios 3, onde ele descreve o ministério da nova aliança. Olha só, versículo 17 e 18. Ora, o Senhor é o Espírito, 2 Coríntios 3, 17 e 18. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Aí a liberdade não é para fazer o que quiser, dizendo que é o Espírito Santo que me dá liberdade, não. A liberdade do pecado, a liberdade de uma vida, a liberdade para viver para a glória de Deus. Deus nos liberta das escravidões e das limitações das instituições também, como coloca aqui do véu, né, a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como pelo espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Fica claro aqui a progressividade na vida cristã, né? À medida que eu o contemplo, eu conheço mais, eu sou mais transformado, eu me pareço mais com Ele, eu dependo mais dEle, eu tenho mais do Espírito Santo na minha vida. O quanto? Até o céu, quando a gente vai ser semelhante a Cristo Jesus. A semelhança lá, não na natureza, porque nunca seremos divinos, mas na piedade. Nós seremos pios, no sentido de retos, como Ele é reto, sem mais pecado. Essa operação dessa transformação em nossa vida é o ministério do Espírito Santo em nós. E é por isso que levava o apóstolo Paulo a pedir pelo progresso espiritual. Veja que é um tema recorrente nas suas cartas e em suas orações. Porque Paulo sabia que, Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Começou, completar. Onde é que nós estamos? No meio, em algum ponto aqui, entre o que foi iniciado e que ainda não foi completado, correto? O texto de Efésios, voltando para aqui, poderia ser traduzido como sede enchidos pelo Espírito, ao invés de enchei-vos. A língua grega permite essa dupla tradução, porque há um imperativo na voz média aí, que ela pode ser traduzida também no caso, o imperativo da voz média, nessa conjugação do verbo grego, poderia ser simplesmente o imperativo. Mas tudo nos leva a crer que é o imperativo da voz reflexiva. Eu vou explicar o que é isso aqui. Estou falando de grego, trocando em miúdos. Há um imperativo, que significa dizer que nós não temos opção. Nós devemos obedecer. Não é uma opção para quem queira, quem não quiser ser cheio do Espírito. Não, eu já tenho um Espírito em mim, eu não preciso, eu dispenso. Manda para os outros que são mais espirituais. Né? Ou para aquele outro que está precisando mais do que eu. Não existe isso. A Bíblia diz, sede enchidos pelo Espírito. Né? Enchei-vos do Espírito é uma ordem. Imperativo é para a gente cumprir. Ok? Contudo, olhar isso como sede enchidos, ao invés de enchei-vos, como foi colocado, nos aponta para um aspecto que é o seguinte: o Espírito é soberano. A palavra de Deus nos diz, ouvimos a sua voz, o Senhor Jesus explicando para Nicodemos, não sabemos de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ninguém ordena o Espírito Santo a nada. O Espírito Santo não é uma posse que você administra como um fluido, uma jarra de suco que você coloca num copo para beber. Ele quem se manifesta soberana e livremente, e é Ele quem enche. Porém, se há uma ordem para nós sermos cheios por um que é soberano e que é ativo, nós só podemos concluir que é do agrado e da vontade comum de Deus que nós sejamos cheios. Porque é da vontade de Deus que nós sejamos semelhantes ao seu Filho Jesus. Você sabe disso claramente. Romanos 8, 29 diz que nós somos predestinados para sermos conformes à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Correto? O texto que nós lemos aqui diz conformados na imagem do Senhor. Quem faz isso? O Espírito Santo de Deus. E o grande ponto da questão é, embora seja o Espírito quem nos transforme, embora seja o Espírito quem nos santifique, embora seja o Espírito que nos molde à sua imagem e semelhança, nós somos aquelas pessoas que recebem estas graças de maneira ativa e não passiva. É como se o ponto fosse o seguinte: esteja aberto para ser cheio do Espírito e busque ser enchido pelo Espírito. Mas se eu vou sofrer a ação,
Como é que eu vou buscar ser cheio? Aí é onde entra o ponto interessante da voz média na língua grega. A voz ativa, você atua. Cante, aí a pessoa canta, né? Vamos dizer, eu cantei, você está falando uma voz ativa. A voz passiva, você sofre a ação, não é? Então assim, eu fui ludibriado, o que você fez? Você não fez nada, alguém que ludibriou você, né? Ou, vamos sofrer uma ação positiva, né? Eu fui amado por Deus. Você sofre uma ação, você não fez nada, foi Deus quem lhe amou. A língua grega tem uma voz que é uma voz reflexiva, de tal maneira que você não tem apenas a ação indicada pelo sujeito, mas você também sofre a ação. A gente tem isso como reflexivo na língua portuguesa, não é? Isso fica claro no texto de Efésios, porque logo depois de dizer, sejam enchidos pelo Espírito, ou enchei-vos do Espírito, Paulo dá até o capítulo 6, versículo 9, uma série de orientações, que são passos, que basicamente a gente pode dizer, é cumprir o pacto integralmente. O meu relacionamento com Deus, louvando, adorando, dando graças, o meu relacionamento com o próximo, começando com a esposa, amando a esposa, submetendo ao marido, com os filhos, educando bem, se submetendo aos pais, agora com o mundo, né, tratando o servo com dignidade, trabalhando para o Senhor como se fosse o Senhor. Veja, tudo coisa que você é ativo, não é verdade? E aí olha que coisa interessante e que coisa bela aqui. Sabe o que significa na prática, olhando o tempo verbal e toda essa orientação, que Paulo está dizendo é o seguinte: alguém que sofre a ação do Espírito Santo lhe enchendo, vai santificar todas as áreas da sua vida e todas as relações. Alguém que está santificando todas as áreas da sua vida e todas as relações, está fazendo o caminho para ser cheio do Espírito. Uma coisa alimenta a outra. Em outras palavras, ser cheio do Espírito não é algo que você faz passivamente. Ser cheio do Espírito é algo que você toma participação ativamente ao buscar viver com sincera piedade diante do Senhor. Ou seja, uma vida piedosa é simultaneamente causa e consequência de uma vida cheia do Espírito Santo. Pastor, o que é que vem primeiro? Bem, não é uma ordem cronológica do que vem primeiro. Se nós partimos da soberania de Deus, o Espírito Santo é o agente primeiro. Mas ao trabalhar em nossa vida, nós somos agentes coparticipantes deste processo. Ok? É neste sentido, para que nós cresçamos, amadureçamos na dependência de Cristo, pedindo pelo fortalecimento da nossa fé, que Paulo faz essa oração em Efésios 3, como nós lemos aqui. Olha, de novo, vamos voltar para ele. Efésios 3, versículos 18 e 19. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejamos tomados de quê? De toda a plenitude de Deus. O curioso é que Paulo apresenta o amor aqui no versículo número 18, né? No versículo 18 ele diz, a fim de possa compreender com todos os santos. A imagem que ele descreve tem 4 dimensões. Mas nós vivemos em um mundo de 3 dimensões, né? Porque olha só, ele apresenta largura, comprimento, altura e profundidade. Pelo mundo que eu conheço, faltou, né? Essa 4ª dimensão. A profundidade parece indicar aí intensidade. Você tem as 3 dimensões que compõem os objetos como nós conhecemos, e a profundidade como intensidade ou densidade, se você puder falar. O quão profundo, quão denso isso é, quão intenso é. E aí o versículo 19, curiosamente, relaciona a compreensão dessas vontades, dessa vontade de Deus para a nossa vida, da dependência de Cristo em nosso coração, com o conhecimento do próprio amor de Cristo, que fascinantemente Paulo descreve, vai para além do nosso entendimento. O entendimento está presente aí, a gente entende, só que a gente entende apenas parte do que é esse amor, porque ele é incompreensível na sua totalidade. É além do que eu consigo compreender, para que sejamos tomados toda a plenitude de Deus. Isso aqui daria para a gente conversar bastante, eu vou só ficar nesse ponto aqui. Ter Cristo em nosso coração, contemplar a obra de Cristo, ver a densidade dela, dimensionar isso, nos leva a compreender melhor o amor de Deus
E a compreensão do amor de Deus nos enche da própria plenitude de Deus, porque Deus é amor. Entender o seu amor, a sua obra, o Evangelho é encher-se de Deus. O Evangelho, a obra redentora de Deus, é o que nos enche do próprio Deus. Ok? A obra espiritual, no coração dos cristãos, é uma obra contínua e progressiva. Vamos ver de novo Filipenses, agora capítulo 1, eu citei o versículo 6, vamos ver a partir do versículo 9, Filipenses capítulo 1. Olha a semelhança, é tanto que muitos estudiosos dos escritos paulinos veem semelhanças em algumas cartas, né? Filipenses, Efésios, Colossenses. Filipenses capítulo 1, versículos de 9 a 11. Olha a semelhança com essa oração de Efésios. E também faço esta oração. Que o vosso amorem, aumente mais e mais em pleno conhecimento. Veja que ele também aqui une amor com conhecimento, né? Irmãos, consegue perceber a tentação que a gente tem muitas vezes na vida de separar completamente? A gente fala de conhecimento como coisa intelectual, racional, eu explico melhor as coisas. Paulo une isso com amor e une com espiritualidade. Porque, olha, ele diz, aumenta o conhecimento e toda percepção. Que substantivo mais racional do que percepção? Eu gosto desse substantivo percepção. Eu acho melhor até do que compreensão, né? Ou inteligência. Porque percepção tem a ver com a capacidade de discernimento. Embora lá em Portugal eles usem como entender. Eu vou muito curioso. Eu me lembro quando a gente estava lá e o pessoal falava, percebeste? Eu falei, sim, percebi, né? Entendi. É que aqui no Brasil, no português brasileiro, a gente faz uma leve distinção de entender e perceber. Perceber parece que é uma coisa mais sutil e que não passa tanto pelo processo cognitivo assim, não é? Mas é uma apreensão da realidade. É importante dizer isso porque a graça de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida, não está focada na intelectualidade. É o coração todo que está envolvido nisso. Mente, emoção ou afeição e volição, tomada de decisão. Essas coisas estão juntas. Isso é o coração. Vocês não têm ouvido falar bastante sobre isso aqui, né? E Paulo então continua, para aprovardes as coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Percebe o paralelo aqui? De novo, ele está falando em compreender, está falando em plenitude espiritual, está falando em progresso, até que eu cresça na semelhança e venha produzir fruto para a glória de Deus em Cristo Jesus. Por que nós falamos de progresso? Por que ele está orando por desenvolvimento, por fortalecimento espiritual, por ter Cristo formado em nós e amadurecido em nós? Por quê? Porque nós não somos ainda aquilo que haveremos de ser. Porque ainda há em nosso coração, por mais sincero e piedosos que sejamos, ainda há forças de resistências e forças contrárias a Deus e forças morais adversas, indo no sentido contrário. Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17, nos diz, vocês conhecem bem, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. É esse o drama humano, não é? Ou melhor, é esse o drama cristão, não é? Eu tenho em mim o Espírito Santo, que me inclina para as coisas espirituais, mas eu tenho em mim uma carne, uma natureza caída que me inclina para outro lado. E elas não estão em harmonia. Claro, não é? O inimigo não está em harmonia, né? Elas estão em oposição e eu convivo com esse conflito dentro de mim. Daí, preste atenção, a importância do crescimento espiritual. Porque se eu não crescer, vai ficar essa briga eterna. Quem não cresce diminui, né? E aí se diminui, aí é o mal quem ganha. Mas se eu cresço espiritualmente, aí a glória de Deus, a imagem de Cristo vai ficando cada vez mais evidente na
minha vida. E isso era motivo de oração da parte do apóstolo Paulo. A necessidade da renovação espiritual é constante na história do povo de Deus. Vamos dar uma olhada lá, Jeremias 4:4, lá no Antigo Testamento. Jeremias 4:4. Sim. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem apague por causa da malícia das vossas obras. Circuncidar o coração. Vamos lembrar aqui da imagem bíblica. A circuncisão na Bíblia representa a purificação, a remoção da impureza, certo? Biologicamente, é o finalzinho da carne do órgão masculino, que, se não for feita uma boa higienização, junta sujeira. Quando você circuncida, você tira o excesso, diminui a capacidade de sujeira, tá? Então tem essa imagem bíblica de duas coisas relacionadas, duas com a circuncisão. A circuncisão tem a ver com a limpeza, eu estou tirando um excesso de um órgão que sai urina e sai impureza, mas é o mesmo órgão também que sai a reprodução. O sêmen sai daí, a semente, a descendência santa. Uma visão pactual, que é a nossa presbiteriana e reformada, vê a circuncisão como vê o sacramento equivalente do batismo, com essas duas ideias, tanto na circuncisão quanto no batismo. Purificação e descendência santa. Então, os dois relacionados. Só que o profeta já estava dizendo no Antigo Testamento, presta atenção, a circuncisão que importa e que vale é o seu sentido espiritual, que é a do coração. Não adianta eu me submeter a um rito se minha vida não acompanha o que aquele rito aponta. O rito aponta para a purificação. Circuncida o coração. Tira a sujeira do coração. Busca a glória de Deus dentro do seu próprio coração. Deuteronômio 10:16. Vamos dar uma olhada? Deuteronômio 10:16. O que nos diz esse texto? Circuncidai, pois, o vosso coração e não mais endureçais a vossa cerviz. De novo, a circuncisão do coração. Joel 2:13, vamos dar uma olhada aí, profeta Joel. (2:13) Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e se arrepende do mal. Rasgai o vosso coração. De novo, cultura bíblica, cultura hebraica aqui. Vocês sabem, vocês têm lido a Bíblia, já viram que em diversas ocasiões, sinal de tristeza, de humilhação e de arrependimento na cultura hebraica da antiga aliança era demonstrada como? Rasgando a roupa, não é? Por quê? Porque ao rasgar a roupa, você demonstra tristeza e humilhação. Hoje, a gente vive uma época confusa, né? Eu fui levar um dos meus filhos para vacinar, aí a gente entrou lá na área assim, a moça estava supostamente vestida com uma calça. Eu digo, dá uma olhada naquela calça. A perna está toda de fora, porque assim, tinha tecido aqui em cima, tinha um pouquinho de tecido aqui no joelho e tinha um pouquinho no final. E estava rasgado tudo aqui na frente, fora, cortou fora, cortou fora. Se eu olhava de frente, tinha 3 listas. Eu digo, como é que a pessoa gasta dinheiro para comprar 3 listas de pano? Hoje a moda, né, oferece esse tipo de coisa. Mas, numa época em que a roupa que você comprava era para vestir e não para rasgar, alguém estar com a roupa rasgada dava sinal de desleixo ou de pobreza. Não é? Ele não tinha dinheiro para comprar uma roupa inteira, aí está andando com a roupa rasgada. Ou era relaxado, não ligava mesmo não, até tinha, mas ele continuava usando aquilo. Não é à toa que pessoas que não tinham antes condições de ter uma roupa inteira, ficavam com vergonha. Ah, mas minha camisa está velha, minha calça está até um pouco rasgada, não é? É esse sentido de humilhação. Então, culturalmente, as pessoas rasgavam as vestes. O que o profeta está fazendo aqui? A mesma coisa que o outro profeta falou da circuncisão. A circuncisão é externamente o que a graça da purificação é internamente.
A veste rasgada externamente só faz sentido se ela expressar um coração rasgado pelo pecado, triste, arrependido. É isso que ele está dizendo, rasgai. Ou seja, desde os dias do Antigo Testamento, a necessidade do povo de Deus de estar em constância renovação espiritual faz parte, está presente. Nós precisamos sondar o nosso coração porque ele é corrupto, porque ele pode abraçar outros amores que não o amor do Senhor. Ele necessita de renovação constante. E por isso a promessa gloriosa, e Joel vai falar, né, da promessa, vocês lembram que Pedro, pregando o sermão no Pentecostes, ele cita Joel quando diz, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, não é isso? No versículo 29, olha só, 28 a 29. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens sonharão e vossos jovens terão visões, velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os meus servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naquele dia. Até o 29, aqui. O Espírito Santo sendo derramado. Qual é a promessa aqui? De renovação espiritual, como fruto da ação do Espírito Santo, correto? E preste atenção, essa ação rica e profunda, diferente do novo, da antiga aliança, não virá só sobre alguns. Essa ação abundante do Espírito virá sobre todo o povo da nova aliança. Foi isso que Pedro falou em Atos 2, quando disse, olha, o que está ocorrendo aqui é o cumprimento daquela promessa, o Espírito derramado em toda a carne, homem, mulher, rico, pobre, de longe, de perto. Porque vocês lembram que no Antigo Testamento, a habitação abundante do Espírito era especificamente para cumprir missões. O rei para governar, o sacerdote para ministrar, o profeta quando ia exercer o ministério, aí vinha o Espírito e o qualificava de forma abundante, suficiente para cumprir. A nova aliança, presta atenção, uma das dicas a gente entender a diferença das alianças. A nova aliança mostra a sua superioridade exatamente na medida. A medida da nova aliança é abundante. O Espírito é derramado abundantemente sobre todo o povo de Deus. Porque essa obra de renovação é de todos. E sobre todos nós virá. Romanos capítulo 2, vamos dar uma olhada como Paulo explica isso. Versículos 28 e 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. De novo, olha os paralelos de Paulo o tempo todo. O que é externo e o que é interno. Ok? A gente está acompanhando aqui, a Bíblia toda faz isso, né? A circuncisão externa e interna, a rasgar as vestes externas e o rasgar o coração interno. Agora ele está falando do ser judeu, ser povo de Deus. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. E circuncisão a que é no coração, no espírito, que não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Ok? A obra espiritual da transformação do coração que nós cristãos experimentamos. E experimentamos de forma ativa e não passiva. Texto conhecido, Filipenses 2, versículos 12 e 13. Vamos dar uma olhada aí. Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13. Assim, pois, amados irmãos, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Mas como assim desenvolver? Salvação você tem ou você não tem. É igual estar grávida. Ninguém está, estou meio grávida, né? Mas você pode desenvolver a gestação. Você já está grávida, mas ela vai passar todo o processo, desde a fecundação até o nascimento. A salvação também é demonstrada dessa forma. Você recebeu a salvação. Mas a salvação da condenação é só o início do processo da salvação da influência. E vai terminar da salvação da presença. Veja, eu sou salvo imediatamente da condenação dos pecados. Ao longo da minha vida cristã, eu vou sendo salvo da influência do pecado. E no final, quando chegar na glória, eu sou salvo da presença do pecado. É neste sentido que Paulo diz, desenvolver a vossa salvação. Você tem o desenvolvimento todo aí da influência. Isso a gente chama de santificação. Né? A salvação da influência do pecado é a santificação. Agora olha, curioso, verso 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Percebe mantido aqui em equilíbrio esses dois pontos?
Desenvolva, é você, um imperativo, você age, mas ele lembra no versículo 13, para ninguém ficar arrogante, que a causa eficaz de todo sucesso é Deus. Até o querer. Até o querer e o realizar segundo a sua vontade. Uma obra que foi iniciada na nossa vida no novo nascimento. Quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus, disse o Senhor Jesus, correto? Só quem nasceu de novo. Uma obra que foi iniciada no plano divino na eternidade. Mas na nossa vida, quando que começou? Quando nós começamos a experimentar qual foi a primeira experiência da obra gloriosa de redenção. Experiência. O novo nascimento. O início do aplicar na nossa vida da obra planejada na eternidade, executada na cruz do Calvário, experimentada a partir do novo nascimento até a glória. Aí a gente experimenta essa obra. Fala, Djalma. Sim, exatamente, em João 3, é isso mesmo. Porém, até nos encontrarmos com Jesus Cristo, a luta existirá. Nós seremos tentados a tirar os nossos olhos da fé de Cristo e pôr em algum ídolo em nossa vida. Que não é exclusivamente o inimigo de Deus. O ídolo não é aquele que se apresenta exclusivamente, é aquele que se apresenta como uma alternativa melhor do que Deus. Como era Baal, Astarote, né? Outros ídolos que tem por aí, de pedra, de pau, de gesso. Ele diz, olha, eu acredito que é isso aqui que vai me dar. Esses são muito escancarados. Mas o ídolo tem faces mais ocultas, mais sutis. Não são aqueles que se opõem. Presta atenção, o Tim Keller, ele diz que os ídolos mais difíceis de serem combatidos não são os opositores, mas são as coisas legítimas quando aspiradas mais do que Deus. Aí se tornam ídolos. Concordam? Porque veja, como foi que Jesus resumiu toda a lei e os profetas? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando eu amo qualquer coisa, pessoa, lugar, circunstância acima de Deus, aquilo se torna um ídolo. Entende? Quando o meu coração deposita uma confiança maior no meu trabalho, no meu salário, na minha capacidade de planejar, de arquitetar. Tem alguma coisa errada com isso? Trabalho, salário, planejar? Tem? Não. Mas quando isso se torna um objeto de confiança maior do que o próprio Deus, isso se torna um ídolo em minha vida. E daí pessoas se desesperam. Alguns chegam a tirar a própria vida, porque foi tirado dela o quê? O ídolo. Por isso que desespera. Se você perde uma coisa importante, mas aquilo não é ídolo na sua vida, você sofre, você sente dor, você até se aperreia, usando um verbo lá do Nordeste, né? Mas você não se desespera. É isso que Jesus está nos ensinando, quando diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. No mundo você vai enfrentar essas dificuldades, mas Deus está no controle. Vamos pensar, eu já comentei aqui, mas vale a pena repetir. 3 caminhos para você descobrir como algo pode se tornar um ídolo na sua vida. 3 caminhos. Existe o caminho do prazer. Quando eu tenho prazer em alguma coisa mais do que a Deus, do que em Deus. Veja, não precisa ser prazer pecaminoso não, gente. A fornicação, o adultério, está na cara que é pecado. Quem peca sabe que está pecando. Mas quando você ama a sua esposa mais do que a Deus, ou o seu filho, lembra que Jesus falou, aquele que ama mais o seu pai ou sua mãe do que a mim, não é digno de mim, não é? Mas não são amores dignos? São. Mas não podem ser supremos. Percebe? Quando o amor maior é dado para isso, aí a pessoa se desespera quando perde. É o sujeito que disse, acabou o sentido da vida para mim, fulano me abandonou. Veja, o cristão, se ele perde um amor, ele vai sentir dor, vai sofrer, vai se entristecer e vai ser abatido. Mas não vai ser arruinado. Entende a diferença? Eu vou chorar diante de Deus por tudo. Jó certamente sentiu toda essa tristeza e agonia quando perdeu os filhos.
Mas quando a família se torna ídolo na sua vida, aí juntamente com a família a pessoa perde a fé. Porque Deus não estava no primeiro lugar. Você já conheceu alguém que ao perder alguma coisa que valorizava tanto, perdeu a fé também? Ao ter perdido isso, ficou claro para ele que Deus não estava em primeiro lugar. O jovem, quando chega e diz, eu tenho seguido, o cara se achava que cumpria. Nós somos tentados a achar que a gente ama a Deus assim também, gente, não é? Quantas vezes eu não olhei e disse, eu sou um crente tão bom, velho. Eu amo Jesus, amo a Bíblia, eu gosto de falar da palavra de Deus. Ô, coisa boa, como eu amo o Senhor. Aí Deus diz, Raimundo, menos. Deixa eu tocar numa coisa que você gosta muito. Aí Raimundo começa a se estribuchar, a se debater, reclamar. Aí, Senhor, acho que meu amor está meio deficiente aqui. Tem outras coisas que eu estou gostando muito. E não tem problema você gostar muito de uma coisa digna de ser gostada muito. O problema é quando a gente gosta tanto que gosta mais do que Deus. Percebe? Isso é, por exemplo, na comida. Para pensar. Deus não ia estar pregando peça conosco. Deus nos faz com papilas gustativas e com coisas gostosas. Bom, aí vocês assim, está pregando peça, né? Não. Se eu amo a Deus acima do que tudo, eu consigo me deliciar com uma boa comida. Mas se eu amo mais o prazer, o conforto, o alívio que a comida dá, vê que ele já está passando do limite do que deveria ser, né? Mas quantas pessoas não usam a comida para aliviar a ansiedade? Quantos? Para se sentir confortável. Eu me sinto em paz quando eu pego aquele chocolate, como assim. A comida não me julga. É claramente um uso idólatra. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, gente, a gente tem uma visão muito superficial dessas coisas. Tem gente que acha que, às vezes você vai para uma festa, acampamento, né? Mesmo da igreja, e você diz, pastor, cuidado com a glutonaria, hein? Já ouviu? Sempre tem alguém que vem uma piadinha sem vergonha dessa, né? Gente, presta atenção, vamos entender a lógica bíblica. Qual é a lógica bíblica? Você tem a vida comum, ordinária, do dia a dia. Pai, o pão nosso de cada dia. E você tem festa. Festa é para festejar. Jesus transformou água em vinho. Você tem comida, tem banquete. A Bíblia fala de banquete. Banquete não é um prato de feijão com arroz, não, gente. Banquete é banquete. Assim, é coisa especial, é abundante. Agora, ninguém vive de banquete. Banquete é de vez em quando. Você terminou, depois você vai na Zé Cândido da Silveira para queimar as calorias do banquete. Quando a comida ocupa um espaço que não é saber desfrutar de banquete, a pessoa fica um atrás do outro. Eu estou triste, eu tenho que comer aquilo para eu me sentir melhor. Assim é a bebida. A Bíblia fala temperança, domínio próprio. Tem gente que não coloca nenhuma gota na boca e diz, não, porque isso aí é pecado. Bem, quem não tem domínio próprio, não coloque mesmo. Mas a Bíblia fala domínio próprio. Entende? Quando eu faço uso para me consolar, me fortalecer, para aquilo que não foi, eu fui avaliante. Então veja, primeira via do prazer, ou do amor. Segunda via da confiança. A gente já comentou aqui, quando eu confio mais, trabalho, inteligência, posição, status, sobrenome da família, lugar, dedicação na igreja, tudo isso aqui. Mais do que é Deus, isso peca. E tem a via negativa, que aliás, é o principal meio de relacionamento com os religiosos e as suas divindades nas religiões pelo mundo afora. Qual é? É a via da reverência. Em outras palavras, do temor. Quando eu tenho alguma coisa mais do que Deus em minha vida, aquilo é um ídolo. O medo da desaprovação social, do abandono, de perder o emprego, de passar fome. Isso leva pessoas ao desespero. Veja, as ameaças existem porque a gente vive num mundo afetado pelo pecado. Não existe uma única pessoa que não experimente ameaça na vida. Mas quando a ameaça controla o coração, ao ponto de eu não conseguir adorar a Deus, louvar, viver com sobriedade, a ameaça é o ídolo na minha vida. Jesus disse, vocês temem os homens que podem matar o corpo. Eu digo, maior temor deveriam ter a Deus, que além de tirar a vida do corpo, pode lançar a alma no inferno por toda a eternidade. Jesus está acertando, está colocando esse terceiro ponto aqui. Você pode ter um ídolo, não porque ele lhe dá prazer, não porque você confia nele, mas o ídolo é aquilo que você teme. E quantas pessoas não são controladas por medos na vida? Não é por prazer.
O problema dele não está em cair na gandaia ou coisa desse tipo. Não é por confiança, mas é pelo medo do que tem. São 3 vias, correto? Tudo isso está o tempo todo lutando em nossa vida, porque ameaças são reais, mas não podem se tornar gigantes que aprisionem a nossa vida. Deus está conosco. E eu tenho que lembrar isso. O cristão pode passar por dores, por ameaças, sentir até medo, sim. O medo, em um certo sentido, ele é bom. É um instinto natural da graça comum de Deus para a autopreservação. Se a gente não tivesse medo, a gente seria assassino, louco. O mundo seria impossível. Você tem que ter medo de altura, de velocidade, de bala. Agora, o medo infundado, o medo descontrolado, não é? Isso não. Ok? Então, as 3 vias: prazer, confiança e temor. Ok? 2 outras dicas práticas aqui para você identificar um ídolo na sua vida. Presta atenção, dicas práticas que estou dando hoje aqui. Quando você peca para conseguir alguma coisa, ou quando você peca por não ter conseguido alguma coisa, são fortes indícios de que essa alguma coisa é um ídolo na sua vida. Pode ver, no fundo, todo pecado desemboca na idolatria. Porque quando eu quero alguma coisa ao ponto de eu estar disposto a pecar, isso significa dizer que aquilo é mais importante do que Deus, ao ponto de eu não considerar o que Deus disse, mas eu vou fazer em desobediência a Ele. Correto? Faz sentido, não faz? Sim. Qualquer coisa que eu esteja disposto a pecar para conseguir é um forte candidato a ser ídolo na minha vida. Claro, não é? Não faz sentido isso? Se eu estou disposto a dizer, ó Senhor, eu não vou fazer a tua vontade aqui não, porque isso é mais importante para mim do que o Senhor. Mostra que aquilo se tornou um ídolo. Ou o contrário. Você estava lá na expectativa, o negócio não veio, a pessoa surta, grita, xinga os outros, reclama, né, chama o arminiano, faz um negócio assim, bem ofensivo. Né? Aí, isso mostra o quê? Que aquilo era um ídolo também. Porque você perdeu o controle, o domínio próprio, por não ter conseguido aquilo. Preste atenção. O que leva pessoas a perderem o domínio próprio em alguma coisa? Porque perdem alguma coisa que não conseguiram. Porque ele valoriza tanto aquilo que ele perde as estribeiras e perde a piedade. Entende? 1 Coríntios 10, vamos dar uma olhada aí. 1 Coríntios 10. Versículo 7, olha só. Não vos façais, pois, idólatras, ele está falando a cristãos, como alguns deles, porque está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Versículo 14 a 17. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. De novo, falando a cristãos, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Idolatria presente. Eu gostaria de ler para vocês aqui, chegando ao final, uma tabela comparando atitudes que você percebe quando a pessoa está vivendo guiado pela religião ou guiado pelo evangelho, pelo espírito religioso, pela distorção, que é mais difícil de perceber do que a impiedade, ou quando o evangelho. O da religião, obedeço, portanto sou aceito. Evangelho, sou aceito, portanto obedeço. Religião, a motivação é baseada no medo e na insegurança. Evangelho, a motivação é baseada na alegria cheia de gratidão. Religião, obedeço a Deus para receber coisas dele, que ele vai me recompensar. Evangelho, obedeço a Deus para ter Deus, para agradá-lo e para me assemelhar a ele. Religião, quando as coisas dão errado em minha vida, eu fico irado com Deus ou comigo mesmo, pois como os amigos de Jó, acredito que qualquer pessoa boa merece ter uma vida boa. Evangelho, quando as coisas dão errado em minha vida, eu me debato, mas sei que enquanto Deus permite que as dificuldades me aprimorem, Ele exerce o seu amor paterno em meio às circunstâncias difíceis. Religião, quando eu sou criticado, fico furioso ou arrasado, porque é essencial para mim achar que sou uma boa pessoa. Qualquer ameaça a essa autoimagem tem que ser destruída a qualquer preço.
Evangelho. Quando sou criticado, eu me debato, mas não acho importante ver a mim mesmo como uma boa pessoa. A minha identidade não está baseada em meu desempenho, mas no amor de Deus por mim em Cristo. Religião. Minha vida de oração consiste em grande parte em petições e apenas se torna fervorosa quando eu estou com problemas. O objetivo principal da minha oração é controlar as circunstâncias. Evangelho. Minha vida de oração consiste em um bom tempo de louvor e adoração. Meu objetivo principal é ter comunhão com Deus. Religião. Minha autoimagem oscila entre dois polos. Se e quando eu estou satisfeito com os meus padrões de comportamento, eu me sinto confiante, mas então eu fico propenso ao orgulho e à insensibilidade com as pessoas que fracassam. Se e quando eu não estou satisfeito com os meus padrões, sinto-me humilde, mas não confiante, achando-me um fracassado. Evangelho. Minha autoimagem não é a de alguém que alcança os padrões morais. Em Cristo eu sou ao mesmo tempo um pecador perdido, mas aceito. Eu sou tão mau que ele teve de morrer por mim, e sou tão amado que ele se alegrou em morrer por mim. Isso me leva a uma profunda humildade, assim como a uma confiança mais profunda, sem que eu fique me lamentando e sem que eu seja arrogante. Veja a saúde, porque está centrado em Cristo, não em si mesmo. Religião. Minha identidade e dignidade estão baseadas principalmente na minha dedicação ao trabalho e na minha moral. Assim, eu tendo a menosprezar as pessoas que consideram preguiçosas ou imorais. Desprezo as pessoas e sinto-me superior a elas. Evangelho. A minha identidade e dignidade estão centralizadas naquele que morreu por seus inimigos, entre os quais eu me incluo. Somente por pura graça sou o que sou. Portanto, não posso menosprezar quem acredita em algo diferente de mim ou pratica algo diferente. Não tenho a necessidade interior de vencer as discussões, sair por cima. Por fim, religião. Como eu me apoio em meu desempenho ou status para ser aceito espiritualmente, o meu coração fabrica ídolos, talentos, histórico moral, disciplina pessoal, classe social, etc. Para mim é imprescindível ter estas coisas. E nelas eu deposito a minha esperança, meu sentido, minha felicidade, minha segurança, meu significado e tudo que eu afirmo acreditar sobre Deus. Evangelho. Tenho muitas coisas boas na vida, família, trabalho, etc. Porém, nenhuma delas é tudo para mim. Não tenho de possuí-las a qualquer custo. Portanto, há um limite no grau de ansiedade, de amargura e de desespero que elas podem me impor quando são ameaçadas ou perdidas. E assim Tim Keller apresenta aqui. Concluindo, queridos, hoje nós chegamos no limite, né? Não apenas impiedade há de ser um risco para nós, mas também a falsa piedade, que é o caminho dessa autorredenção religiosa. Eu tenho que estar atento. E veja, tanto uma coisa quanto outra, impiedade ou falsa piedade, são a negação do Evangelho. A vida cristã ela é centrada no Evangelho, no que Cristo fez. E assim nós podemos dizer não a alguns pecados. E aí eu concluo, eu vou ler essas 5 sentenças aqui, e um versículo para a gente terminar. Veja como a falsa piedade pode sorrateiramente nos enganar. Porque nós podemos dizer não a alguns pecados por razões nada piedosas. Eu posso dizer não ao pecado porque ele afetará a minha boa imagem. Eu posso dizer não ao pecado porque eu serei excluído dos grupos sociais aos quais eu desejo pertencer. Eu posso dizer não ao pecado porque senão Deus vai tirar de mim saúde, riqueza ou felicidade por acreditar nisso. Eu posso dizer não ao pecado porque senão Deus vai me punir, até mesmo me mandando para o inferno. Eu posso dizer não ao pecado porque eu vou me odiar depois, perder a minha autoestima e cair em depressão. Em outras palavras, eu posso dizer não ao pecado somente por medo das consequências e não estar nem um pouco realmente preocupado com a glória de Deus. Isso não é evangelho nem vida cristã. Por isso nós precisamos da renovação do Espírito Santo em nossa vida, para todos os dias voltar para o evangelho, para a graça do evangelho. Isso vale para nós e para aqueles para quem nós falamos. Para concluir, 1 Coríntios 1:31, o último versículo do primeiro capítulo da carta de Paulo aos Coríntios. E Paulo, então, 30 e 31, diz assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção.
para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Ó Deus, nós louvamos o Teu nome, porque o Evangelho é o poder de Deus, é o Teu poder para a salvação de todo o que crê. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Evangelho é o que capacita a nós vivermos para a Tua glória, e o Evangelho é também o recurso que nós temos em nossas mãos, dados por Ti, para produzirmos, ó Deus, uma nova realidade, ou para vermos o Senhor produzir uma nova realidade na sociedade. Ajuda-nos, Senhor Deus, a viver o Evangelho, a crer no Evangelho, a anunciar o Evangelho e depender do Evangelho a cada dia. Dá-nos a graça para discernir as nossas faltas, dá-nos a graça para reconhecer quais as nossas tentações, os ídolos impotenciais em nossa vida. Dá-nos a graça do arrependimento e da renovada, contínua dependência do Senhor em nossa vida. Despede-nos agora debaixo de Tua graça e proteção, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, queridos.